livros do Espírito de Profecia. E agora em 1888, quando os pastores Wagner e Jones se levantam na Assembleia de Minneapolis, Minnesota, em 1888 e recebem essa preciosa mensagem, Deus vai estar ratificando que a igreja estava o quê? No caminho, no trilho certo. Mas o que será que aconteceu? Porque a nova teologia está dizendo o contrário. Vamos continuar prosseguindo nas nossas considerações. E como diz Cristo, o conhecimento da verdade, e unicamente da verdade, é que vai poder nos libertar dos enganos que têm nos impedido de alcançar o propósito de Deus na nossa vida, abreviando assim a volta de Jesus. Carne humana. Então, vocês agora começam a entender porque o anticristo iria negar que Cristo veio em carne e, consequentemente, ia negar o Pai e o Filho, porque o quê? A dupla obra do anticristo ia envolver dois aspectos das doutrinas fundamentais da igreja adventista do sétimo dia. A primeira, que apresenta o Deus uno em lugar do Deus trino, e a segunda, que tem que ver com a carne humana de Cristo. A doutrina da igreja diz que Cristo veio em carne pecaminosa, mas agora veio o anticristo e diz o quê? Não, Cristo não veio em carne. Percebe, gente, como a coisa se encaixa perfeitamente? Torno a repetir. Como os pioneiros, o remanescente vai continuar crendo no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas que o Espírito Santo seja um terceiro Deus e que deve ser adorado, como eu sempre digo, lamento, não existe base bíblica para isso. O próprio livro A Trindade, publicado pela CPB, reconhece que não existe base bíblica escriturística para se adorar o Espírito Santo, ou para se adorar a Deus numa trindade. O Espírito de Profecia vai nos dizer que unicamente Pai e Filho devem ser exaltados. Meditações matinais, Filhos e Filhas de Deus, página 58. Unicamente Pai e Filho. Quantas pessoas nós temos aí? Apenas duas? O que então a terceira está fazendo na nova teologia da igreja? Percebem? A questão é séria. Carne humana. Sua humanidade apenas velava sua divina natureza, pela qual ele estava inseparavelmente ligado ao Deus invisível, e que era mais do que capaz de resistir com êxito às fraquezas da carne. Havia em toda a sua vida uma luta. A carne, movida pelo inimigo de toda justiça, tenderia ao pecado. Contudo, sua divina natureza nunca, por um momento, acolheu um desejo maligno, nem o seu divino poder jamais hesitou. Pastor Wagner, Cristo e sua justiça, página 8. A divindade de Cristo foi oculta num manto de humanidade. Cremos na divindade de Jesus Cristo, porque Ele é substância de substância e natureza de natureza. A Bíblia ensina que Cristo foi gerado pelo Pai. Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 30, João capítulo 1, 1 de João capítulo 5, que Cristo é divino. Aceitamos a divindade de Cristo. Agora, dizer que o Espírito Santo tem a mesma natureza que o Pai e o Filho e a mesma substância, lamentamos? O Espírito de Profecia vai deixar bem claro que a natureza do Espírito Santo é um mistério. É por isso que os pioneiros não criam na Trindade. Eles criam que o Espírito Santo é o que é o poder de Deus. O Espírito Santo tem a missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e por aí afora, enfim, exatamente conforme a Bíblia ensina. Agora, que seja um terceiro Deus e deve ser adorado, que a divindade de Cristo foi velada pela sua humanidade e na sua humanidade ele teve que resistir às fraquezas da carne. A carne pecaminosa, com tendências, propensões e inclinações, tendia para as tentações de Satanás, mas Cristo as resistia com o poder de Deus. E nunca, nem em pensamento, ele cedeu o quê? A uma sugestão sequer do inimigo. Ou seja, o seu poder jamais vacilou, jamais hesitou. Foi por isso que o quê? A Bíblia vai dizer que Cristo condenou nesta carne o pecado. Porque a carne tendente ao pecado, nessa carne Cristo resistindo ao pecado nunca cedeu. Quando na cruz do Calvário ele vai dizer está consumado, ele então o quê? Obtém vitória sobre o pecado. Ou seja, o poder, fortalecendo a fraqueza da carne, veio a vencer o poder de Satanás, que Cristo triunfa sobre o maligno e sobre o pecado. Nos dando agora o quê? Esperança de salvação, mostrando que assim como ele venceu, eu e você, mediante a graça e o poder divino, podemos vir vencer da mesma forma.
Eis aqui os triunfos que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ou seja, ele venceu, mostrando que nós também podemos vencer. Estudos Bíblicos 1915. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Senão, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Não seria como nós em tudo tentado. Não venceria como temos de vencer. E não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. A ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar, e por isso não pecou, põe-no à parte do domínio de um mundo caído e do próprio lugar onde é necessário o auxílio. Nós temos aqui o livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, publicado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no ano de 1915, na sua primeira edição. Aqui uma declaração revelando qual era a fé dos nossos fundadores deste movimento. E vem deixando bem claro que em sua humanidade Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Isso significa então que ele assumiu a natureza de Adão depois da queda, porque Adão vai ser caído depois da queda e não antes da queda. E vem dizendo que se não fosse assim, ele não poderia ser em tudo semelhante aos irmãos, ser tentado como nós somos tentados. É claro, para Cristo ser tentado como eu sou tentado, ele tinha que vir na mesma natureza em que eu vivo. Então vem aqui nos dizendo que somente desta forma ele poderia ser o completo e perfeito Salvador. Agora, a ideia de que Cristo nasceu de uma mãe imaculada ou isenta de pecado, sem herdar tendências para pecar e por isso não pecou, conforme a própria declaração diz, põe-no à parte do domínio de um mundo caído, ou seja, coloca fora do alcance em que possa vir a nos auxiliar. Essa ideia é doutrina católica estabelecida no século IV, no momento da apostasia na cristandade, de acordo com o cavalo vermelho e amarelo do livro de Apocalipse. É conceito católico, a natureza não caída de Cristo atrelado à Imaculada Conceição. A igreja tinha a compreensão correta da doutrina porque ela havia se desvinculado de Babilônia e suas filhas, mas agora, ultimamente, parece que esse vínculo está voltando a ser reatado, porque a mesma teologia está começando a ser apresentada. O remanescente vai continuar o quê? Preservando os marcos antigos. E graças a Deus por isso, porque de acordo com a Bíblia, se Deus não tivesse nos deixado o remanescente, nós seríamos... Como que hoje? Estaremos em que situação? Como Sodoma e Gomorra, em tremenda corrupção. De sua parte humana, Cristo herdou exatamente o que herda todo filho de Adão, uma natureza pecaminosa. Do lado divino, desde a própria concepção, foi gerado e nascido do Espírito. E tudo isso foi feito para colocar a humanidade num plano vantajoso e demonstrar que, da mesma maneira, todo que é nascido do Espírito pode obter idênticas vitórias sobre o pecado, mesmo em sua pecaminosa carne. Assim, cada um tem de vencer como Cristo venceu. Apocalipse, capítulo 3, verso 21. Sem este nascimento, não pode haver vitória sobre a tentação, nem salvação do pecado. João, capítulo 3, versos 3 e 7. Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, Casa Publicadora Brasileira, página 140, edição de 1987. Então, meus queridos, nós temos aqui claramente o que ensinava e ensinou por mais de 100 anos a nossa denominação, que Cristo, de sua parte humana, herdou exatamente o que herda todo filho de Adão após a queda, uma carne pecaminosa, uma natureza caída. Agora, é claro, do lado divino, ele foi gerado e nascido do Espírito Santo. Assim como ele nasceu do Espírito Santo e numa carne pecaminosa resistiu e venceu o pecado, ao eu e você, ao sermos nascidos do Espírito de Deus, ou seja, o divino unindo-se ao humano, passamos a ter poder também para vencermos o pecado numa carne pecaminosa. Está claro a lição, gente. O plano da redenção está esclarecido. Tal como foi com Cristo, é comigo, é contigo, é com cada um de nós. Compreendendo isso, poxa, estamos no caminho para a vitória. E temos de vencer como ele venceu. É o próprio Cristo que fala em Apocalipse, no capítulo 3, verso 21. Ao que vencer como eu venci. Como foi que Cristo venceu? Da mesma maneira que eu e você podemos. Divindade unida à humanidade pode obter vitória.